Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Este é mais um vídeo do canal do Observatório do Turismo de Santa Catarina. Eu sou Luiz Fernando Albalustro e hoje vamos falar sobre a geodiversidade do Parque Caminhos dos Cânions do Sul. E nosso convidado é Jairo Valdati. Jairo, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você, Fernando. Estou honrado aí com o convite de vocês. Obrigado e agradeço a todos. Ok, então, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho do Jairo Valdati, vou ler aqui o mini currículo dele e com certeza ele vai estar também durante aqui o nosso bate-papo, esse videotalk sobre o caminho dos Canyons. Ele vai estar também falando um pouco sobre a sua área de atuação. O Jairo, ele é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Geologia pela Universidade de Modena, na Itália, é professor nas áreas de Geomorfologia e Biogeografia dos programas de pós-graduação em Planejamento da UDESC e Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele coordena o grupo de pesquisas Biogel do CNPq. Então vamos lá, Jairo, vamos falar sobre essa questão bem importante para o nosso estado, ainda mais agora que o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul já possui a chancela. E a primeira pergunta que eu faço aqui para o público que nos assiste, né, que é o público do trade, do turismo de Santa Catarina, o público que está ali nas regiões turísticas, o que é um geoparque? E por que ele é tão importante para a manutenção da geodiversidade catarinense? Então, Fernando, um geoparque, que é uma unidade territorial, né? Então, é uma área que tem os limites bem definidos, definidos pelos próprios limites dos municípios que compõem essa área, né? Então, uma unidade de território, uma unidade de gestão territorial, em que se valoriza nessa unidade, digamos assim, os elementos abióticos, ou seja, a geodiversidade. Então, ele precisa ter, né, uma geodiversidade, esses elementos abióticos da natureza, seja geológicos, geomorfológicos, né, pedológicos, enfim, de relevância internacional, né? Então, esses são os requisitos, digamos assim, iniciais para que uma área possa ser proposta para a Unesco como um território de geoparque. Então, ele é um território, ele tem um limite definido, mas a análise feita nesse espaço, a gestão, ele é feita a partir, digamos, desses elementos da paisagem, tá? Esses elementos do meio abióticos, né, que a gente chama aí mais genérico de geodiversidade, esse geo que significa terra, né, esses elementos todos da terra. E serve aí como sustentação, digamos assim, para a biodiversidade. Tá? Então, no geoparque seria, em poucas palavras, né, essa nova unidade, nova para nós, né, aqui no Brasil, essa nova unidade de gestão territorial, onde a atividade principal sugerida é o turismo. Legal. Então, realmente, a manutenção da geodiversidade por essa chancela de geoparque, realmente ele vai produzir essa gestão e dar atenção nesse tema que a gente sabe que faz parte, né, do contexto natural de Santa Catarina, pela sua realmente diversidade nesse campo, né? Nos conte um pouco, Jairo, um pouco sobre os detalhes do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Quais são as suas especificidades, características, para quem não conhece ainda ficar sabendo? Sim. Bom, é um território, né, que envolve aí dois estados, então ele já tem essa particularidade, né, que não é comum, por exemplo, nas três que nós temos no Brasil, esse é o único que envolve dois estados, 7 municípios, desses 7 municípios, 4 são do estado de Santa Catarina, né, município de Morro Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande, os municípios de Santa Catarina. É uma área bastante grande, em torno de 2.800 quilômetros quadrados, e envolve uma população residente em torno de 73 mil, acima de 70 mil habitantes, né, nesse território.
o que tem de particular, né, esse território para ser reconhecido? Quais são essas particularidades? É exatamente essa geodiversidade de reconhecimento, de relevância internacional. Ele começa, então, por essas formas de relevo, né, sustentadas por uma geologia, né, fazendo parte da Bacia do Paraná, mas são as formas de relevo principalmente pelos cânions, né, que dá nome daí a todo esse território. Mas não existe somente os cânions, existem muitas outras particularidades. Os cânions são umas formas do relevo as mais atrativas, mas existe toda uma planície também que destaca, que dá destaque depois a essas formas mais expressivas, dos tipos cânions, né? Mas existe também uma particularidade desses cânions, que é algo muito ligado à biodiversidade, que são essas túneis de escavação da megafauna do Quaternário, ou seja, as paleotocas, né? Que é um geossítio de relevância, são geossítios, né, porque estamos inventariando várias, são geossítios de relevância internacional, porque eles representam a história de uma fauna extinta que vivia nesse território. Então, a geodiversidade, ela é geológica, ela é geomorfológica, paleontológica, arqueológica, depois tem essa relação, né, digamos, com a ocupação do passado. Sem falarmos depois da ocupação recente, que é o que a gente depois entra nos roteiros para serem valorizados. Né? Que legal. Então, a dimensionalidade de elementos que constituem o caminho dos cânions, ela é bem complexa, né? Sim. E não só contribui para a região, como com dados científicos, né? Mas para toda a comunidade científica internacional. Bem interessante. E, Jairo, como é que é o trabalho realizado pelos que contribuíram para o alcance da conquista da chancela do Geoparque Unesco Caminhos do Sul? Né? Por exemplo, fale um pouco também desse trabalho, né? Incluindo você, porque eu sei que você, junto com o trabalho vinculado à universidade, tem muita relação, né, de conquista desses trabalhos em conjunto. Sim, essa proposta, né, de Geoparque, ela vem de lá de 2007, né? Então ela tem um tempo. O Geoparque, ele não se cria assim de um momento para outro aí, tá? Ele passou por vários momentos, né, por vários municípios. Depois, enfim, ele se configura mais nos últimos aí desde 2017, né? Com um consórcio gestor. E tem esse reconhecimento no ano passado, essa chancela em 2002. Como é que nós, no meio acadêmico, universidades, atuamos isso, né? Então, nós temos universidades parceiras. A UDESC é uma das universidades parceiras. Existem outras, não vou citar aqui o nome de todos, porque eu vou esquecendo de alguém. Tá? Então, falar da UDESC, que nós participamos. Nós temos um grupo, eu coordeno esse grupo de pesquisa, que trabalha exatamente nessa interface entre a biodiversidade e a geodiversidade. E nesse grupo, nós damos uma espécie de assessoria para os trabalhos. Então, desde criação de roteiros, pesquisas mais científicas, voltadas à parte cultural. Então, como é que a gente faz? A gente direciona, digamos assim, os trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, ou mesmo estágios pós-doutoral. A gente tem feito, temos realizado esses trabalhos no âmbito mais da pesquisa, no nosso tempo, né? Mas sempre também tentando suprir algumas demandas desse território, da gestão desse território. Além disso, desse trabalho da universidade, existe também o SEC, que é o Comitê Científico Educacional do Geoparque, que a gente faz parte. Então, esses professores da universidade, a gente é uma espécie de consultor, né, para o Geoparque nesse sentido. Nos reunimos aí 2 ou 3 vezes por ano, agora voltamos a nos reunir presencialmente, né? E trabalhamos com esses dados junto com o consórcio gestor, trabalhamos essas informações, digamos assim, e também tentando, né, cumprir algumas demandas, ou pelo menos auxiliar em algumas demandas específicas do consórcio gestor do Geoparque. Legal. E só para contextualizar, para quem acompanha aqui o nosso canal,
nós já abordamos o assunto Geoparque, conversamos com um representante, Fernando, do comitê gestor, né, que faz parte do consórcio, né, que, na ocasião, diretor de turismo, né, da cidade de Torres. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, para quem quiser entender um pouco mais sobre o consórcio, né, que foi trabalhado o conteúdo antes da gente ter aí a chancela, né, conseguida aqui para o parque. Mas, além da comunidade acadêmica, né, que você demonstrou a importância, eu acredito que a própria comunidade também deve ter sido trabalhada, né, nesse sentido de auxiliar na conquista, né? Porque eu acredito que questões vinculadas à educação, principalmente à educação ambiental, patrimonial, né, devem estar dentro do contexto, né? Mas eu já queria emendar uma outra pergunta, né? Sabemos que o Geoparque Caminhos do Sul, ele possui um compromisso, né, com exatamente isso que eu estou falando, né, de educação, da questão da sustentabilidade em si. Então, como esse compromisso com o desenvolvimento sustentável, a partir da conquista dessa chancela, vai ser trabalhado com o aumento da circulação e da atividade, né, na região, porque realmente as pessoas agora querem conhecer o Geoparque. Existe já uma série de produtos e serviços dentro da atividade turística sendo desenvolvidas na região, né? Para citar, por exemplo, os passeios das empresas que oferecem vistas, né, do alto com balões, né? Esse é um dos exemplos, né? Como vai ser trabalhado esses impactos e quais serão as estratégias para minimizá-los? Bom, você lembrou muito bem. Acho que o Geoparque ele tem que ter toda essa relevância internacional da geodiversidade para se conseguir a chancela. Só que ele não existe se não existe o reconhecimento da comunidade local. Se a comunidade não estiver, né, em sintonia, digamos assim, com essas atividades. Então, existe nesse momento pós-chancela agora todo um trabalho também de valorização desse patrimônio de base comunitária, né, e tudo mais, para que a comunidade se beneficie. Então, todo o trabalho ele é feito sempre pensando nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da Unesco, né? Então, dentro dessas propostas, né, todos esses trabalhos e aumento, digamos assim, do número de turistas, né, que é normal depois de uma chancela, do número também de serviços que são oferecidos a esses turistas, né, existe toda uma preocupação da equipe técnica, né, na manutenção, porque uma das estratégias é a geoconservação, é de manter esses sítios, digamos, esses locais que foram identificados como geossítios de relevância local, nacional, internacional, enfim, agora de manter, de geoconservá-los, né? Então, a atividade turística ela tem que ser acompanhada, com isso desenvolve-se, então, toda uma equipe de guias para isso, pousadas, desde de serviços de alimentação, enfim, toda uma rede, né, de produtos que a gente chama isso de relacionado ao geoparque de geoprodutos, mas não é só no sentido geológico, mas no sentido assim desse território, né, esses produtos todos, mas todos eles voltados aí com estratégias de geoconservação. Então isso é fundamental, né? Uma outra item, digamos, outra parte que faz parte dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável é a acessibilidade. Então, tem que ser mantidas, dado o acesso, digamos, a grupos muito diversos, né? E isso são trabalhos contínuos, Fernando. O reconhecimento, ele é uma primeira etapa. A cada 4 anos, ele é reavaliado. O Geoparque não é tipo uma unidade de conservação que tem um decreto e cria a unidade. Não. O Geoparque, você tem a chancela inicial, a cada 4 anos, ser reavaliado. Então, na próxima avaliação, daqui a menos de 4 anos, o que estava proposto tem que ser, digamos assim, tem que estar já pronto, instalado,
mas ele é avaliado dentro dessas estratégias da conservação. Então, tem que ser um turismo muito bem pensado, planejado, para que não há, digamos assim, que não há nenhum dano à geodiversidade e que a comunidade local tenha se beneficiado com isso. Então, é importante isso, a comunidade, né, os residentes nesse território, eles precisam estar envolvidos e que tenha melhorado a qualidade de vida dessas pessoas. Isso é muito importante, né? A gente sempre fala aqui no Observatório do Turismo a importância que a área do turismo tem para questões vinculadas às práticas de sustentabilidade e inclusão social, né? O turismo talvez seja uma das áreas que mais permite democraticamente que as pessoas tenham acesso a um pequeno recurso empreendido para gerar emprego e renda. Isso, trabalhando da forma como você nos trouxe aqui, realmente traz uma consequência, né? Sabendo que o morador, a base comunitária, né, no caso aí da região do Geoparque, é que vai realmente dar encaminhamento, fazer as coisas acontecerem, né, e disseminar isso. E já que estamos falando em turismo, né, da atividade turística, a gente sabe que georroteiros foram desenvolvidos, né? E você poderia falar um pouco sobre esses produtos, georroteiros do Caminho dos Canyons? Sim, claro. Sempre, quando a gente faz esse inventário, né, da geodiversidade, que a gente não termina, porque a gente sempre vai descobrindo coisas e esses geocities, esses locais, né, eles têm também relevância mais local, cultural, não só ligados à geodiversidade, mas é importante essa valorização da cultura. Existe uma proposta inicial do Geoparque, que são esse georroteiro envolvendo, né, todos os municípios, digamos assim, que é indicando, né, cada dia um município com os principais locais para serem visitados, né? Mas o importante é o avanço disso, né? Cada município ou entre municípios, né, que se tenha georroteiros, e a gente está trabalhando em cima disso, nessas propostas, né? Roteiros diversos, né? Roteiros que liguem elementos da geodiversidade, que têm uma certa afinidade, por exemplo, as cachoeiras, né? Ou outros elementos mais culturais, como os antigos alambiques, né? Que podem estar relacionados, pode estar incluído dentro de um georroteiro, outros mais nas paleotocas, então, por afinidades, digamos assim, e por tipologias, né? Então, a importância também de ter um georroteiro mais amplo, mais geral, para o geoparque, mas também esses locais, porque são esses locais que vai valorizar aquela comunidade mesmo local de cada município, né? E englobando dentro desses pontos, essas paradas, né? Sejam elas a pé, trilhas, de carro, bicicleta, outros roteiros mais para pessoas com dificuldade de acesso, digamos assim, roteiros que envolvam temáticas, por exemplo, educacionais, que se podem levar às escolas, outros mais de turismo, mais de aventura, né? Então, são diversos roteiros. A gente não tem um único, né? E não deve-se ter somente um. Tem as várias opções para os dias também, dependendo das condições atmosféricas, né? Dias de chuva. Então, foram criados museus dentro do Geoparque, que valoriza desde a parte cultural à geodiversidade, né? Que as pessoas podem visitar. Sempre esses museus, né? Mostrando o que tem no Geoparque. Então, a pessoa que o turista que vai lá é um turista mais exigente, ele quer informações também, não só da beleza cênica dos sítios, né? Ele quer informações que vão desde a parte educacional, da parte cultural também, gastronômica, né? Então, é importante isso, que se tenha georroteiros locais. Eu acho que esses é que sim conseguem valorizar aquelas particularidades, né, que não são aqueles de relevâncias internacionais, como ir para visitar o Quênia, mas aquele que passa lá no café do morador, né, que depois vai para a cachoeira, que vai ver lá os tipos de rios, poços, né, enfim, aqueles rios entrelaçados, que é uma outra particularidade, digamos, desse território. Então, isso que hoje nós auxiliamos também que o Geoparque está desenvolvendo. Esse, além de um roteiro mais genérico, mais geral, mas roteiros também de menor alcance, roteiros mais locais. Muito interessante isso que você nos trouxe, Jairo.
né? Realmente, eu fico imaginando, né, daqui a alguns anos como a região turística Caminho dos Quênios, né, que faz parte aí da abrangência também do parque, vai estar posicionada com esses produtos que vão trazer um grande diferencial, né? É claro que a região ganha com a chancela, mas toda Santa Catarina também ganha. E para a gente encerrar usando ainda esse tema, né, Santa Catarina, qual o exemplo, né, ou como o exemplo do Geoparque Caminho dos Quênios do Sul pode contribuir para que demais regiões turísticas catarinenses considerem a geodiversidade como atrativo, né? Qual a dica que você dá aí para a gente levar esse conteúdo para as demais regiões turísticas? Nós temos uma riqueza muito grande, né? E essa riqueza, digamos assim, passa pela análise da paisagem. Acho que a gente não pode ficar em um item só, geológico, geomorfológico, mas o que nós temos que pensar é na paisagem, né? E daí sim, eu acho que esse exemplo do Geoparque, né, e dos outros também que estão sendo criados, que podem ser independente de ter um território reconhecido pela Unesco. Isso é um projeto, é um programa da Unesco, os geoparques. Não necessariamente uma área, mas ela tem que ter, né, esse reconhecimento para desenvolver essas atividades que são feitas, desde o reconhecimento ou valorização da geodiversidade, né, e esses roteiros turísticos, todas as ações de geoconservação ou de conservação, digamos assim, da paisagem. Acho que nós temos um filão que nós temos que aproveitar para o estado de Santa Catarina é a valorização da paisagem enquanto patrimônio, né? Acho que nós temos aí desde um patrimônio de base comunitária, local, a esse patrimônio de um reconhecimento internacional, mas é um conjunto. E isso acho que pode ser replicado, pode ser desenvolvido em muitas outras regiões do estado de Santa Catarina, porque ela é muito diversa e é isso que dá essa riqueza. Jairo, muito obrigado por você ter tido essa disponibilidade de trazer esse conteúdo importantíssimo, né, não só para Santa Catarina como um todo, né, mas para todas as regiões turísticas. Acredito que as pessoas vão começar a pensar, principalmente do trade, a geodiversidade também como uma grande possibilidade de reposicionamento e até mesmo de tratar esse recurso natural como um grande atrativo, né, considerando aí o turismo, mais uma vez, como uma área que possa estar trazendo muitos benefícios para o desenvolvimento integral sustentável de todas as regiões de Santa Catarina. Muito obrigado, Jairo. Obrigado a você, Fernando, pelo convite. Foi ótimo conversar com você. Esperamos aí, fico à disposição, né? Nos próximos, ou para quem tem interesse também de nos visitar aqui na universidade ou lá no Geoparque, né? E que isso sirva de início, digamos assim, para muitos outros trabalhos, atividades, enfim, nessa área do turismo, como uma atividade econômica, mas também cultural, que o nosso estado de Santa Catarina ele tem muitas potencialidades. Ok, e eu aproveito para convidar a vocês aqui que estão nos assistindo para também acompanharem a matéria sobre a geodiversidade que está publicada hoje no nosso blog. Um bom dia para todos que nos escutam e mais uma vez muito obrigado, Jairo. Até breve. Bom dia, obrigado.